isso aí é inegável, porque a Sanioro tem hora, igual o Darlan da Patrulha da Água já mostrou, o Sandro, o Celim, ela chega e coloca um hidrômetro no pé de uma escada e coloca a espera para ligar. Então, se ela chegar e colocar assim no aglomerado de casas lá 10 hidrômetros, ela vai contar aquilo como está hidrometrado, mas não está. Aí tem que separar as unidades habitacionais e tudo. Então, pessoal, de uma forma assim bem clara, não adianta mais querer achar quem são os culpados pelo contrato da Sanioro. Essa questão está aterrorizando a população. Imagina quem ganha um salário mínimo vai pagar 300, 400 reais de conta de água. E quando chegar o esgoto? O Cleitinho esteve aqui, né, num convite aí do Alex Bruno, o líder Alex Bruno, né, que está sempre lutando por Ouro Preto, e colocou claro, isso não existe, ninguém vai aceitar. Nós fomos lá na porta da Sanioro com o Cleitinho, só que tinha que marcar a agenda e tudo. Então o que acontece? Pessoal, ninguém vai aceitar essa tarifa. Isso aí pode esquecer, Sanioro, ou pela justiça ou pelo levante popular. Mas a saída que eu vejo nesse momento é sentar com a Sanioro e negociar. Quando a pessoa, um casal, ele briga, qual que é a solução? A solução é sentar, não é? O juiz senta lá, o promotor senta aqui, os advogados do lado e as partes sentam e começam a conversar. A primeira pergunta que o juiz fala assim, tem acordo? Então, Sanioro, tem acordo? Né, quem tem que responder em nome da população ouropretana é o excelentíssimo senhor prefeito. Ângelo, não tem saída. A saída é sentar com a Sanioro. Neste momento, né, porque se a prefeitura conseguir encampação por uma decisão local, a Sanioro recorre e continua. Ô Gleisi, e tem isso também. A Sanioro não vai aceitar. Não vai aceitar. Não vou sair. Claro que ela não vai. Você acha que a Sanioro aceitaria renegociar essa? Porque ela tá com... O contrato tá na mão dela. Não adianta a Sanioro ter um contrato abusivo. É igual, por exemplo, se a pessoa ela compra um carro e ela não aguenta pagar as prestações, tem uma visão, vai lá e dá busca e apreensão no seu carro. Mas vai fazer o quê? Vai dar busca e apreensão na sua caixa d'água, vai tirar os canos da sua casa, e aí você vai ficar sem tomar banho, vai morrer de sede, vai ficar sem fazer comida? Isso não existe. Ouro Preto tem 300 anos, ninguém morreu porque a água de Ouro Preto era contaminada. Né? A gente sabe que nós temos que querer água tratada, esgoto tratado, mas Ouro Preto tem água por gravidade. Porque uma cidade que a Sanioro tira a água de dentro do rio, bombear uma água suja, tem que tratar aquela água e voltar para ela ser potável, aqui nós temos água por gravidade e nascentes, para tudo quanto é lado. Você vai no Salto, tem água correndo para tudo quanto é lado. Vai aí em Ouro Preto, nas encostas, tem água. Por que tem essa voracidade financeira? Porque, na verdade, tudo isso aí é terror, não começou ainda. Então, eu cheguei a pagar uma simulação errada. Na hora de eu receber a devolução, eu falei, vou te devolver em parcelas. Abatendo, né? Eu não quis ir pra justiça, porque é tudo muito moroso, mas é um absurdo isso. Ô Gleisi, voltando um pouquinho antes das eleições, tirando o ex-prefeito Júlio, o único que não levantou a bandeira de tirar a Sanioro foi o ex-prefeito. A chapa que você tava, que era com o Zé Leandro, falava também de tirar a Sanioro, mas voltar com o departamento de água. Você acredita que o Zé Leandro e você, caso eleito, estariam fazendo diferente, falando de voltar ao departamento de água? Nem a criação do SEMAI era, a recriação ou a volta do SEMAI. Qual que é a diferença que você acha que seria de você e o Zé, hipoteticamente, na prefeitura e desse governo agora? Porque vocês falam com muita veemência, o prefeito Ângelo, como se a culpa fosse totalmente dele, né? E os outros candidatos também levantaram essa bandeira. Quando fala, o prefeito ganhou a eleição levantando a bandeira, vou tirar a Sanioro, também foi a bandeira dos outros candidatos, inclusive a da sua composição de chapa. Sim. Quando eu aceitei o convite do ex-prefeito Zé Leandro para concorrer como vice nas eleições de 2020, Romizeira, nós apresentamos a ele um amplo programa de governo que eu defendo desde 2012, quando eu candidatei a prefeito de Ouro Preto, quando eu candidatei a vice do Léo Feijoada. Primeiro, nós gastamos em torno de R$1.500.000 por mês com empresa de lixo. Então, se nós investíssemos em reciclagem plena, eu tenho certeza que nós íamos economizar, no mínimo, R$500 milhão com o lixo. E o lixo, que vai degradar o meio ambiente, ele ia gerar emprego e renda, ICMS ecológico. Então, só aí nós teríamos uma renda mensal a mais de 500 mil só com a gestão do lixo. Nós propusemos uma reestruturação administrativa em que a prefeitura ela teria em torno de 10 secretarias, ou seja, nós íamos reduzir o custo da máquina pública, porque Ouro Preto tem aí, historicamente, cargos de confiança de forma ampla. Nós propusemos realmente
mostrar que a prefeitura, dentro de uma gestão eficiente, por exemplo, energia fotovoltaica, nós íamos contratar sistemas de energia fotovoltaica, no primeiro ano de governo, a prefeitura gasta em torno de R$300 mil por mês com contas de luz dos próprios municipais, creches, escolas, postos de saúde. Então, com essas economias, redução de cargos de confiança, redução de energia elétrica, boa gestão do lixo, nós teríamos aí de cara, no mínimo, aí 1 a 2 milhões a mais. E lógico que nós sabíamos que a Samarco ia retomar. Então, a questão da Saneouro, ela tinha que ter sido resolvida realmente na comissão de transição, né? O prefeito, já ainda com a sua comissão de transição, mandasse um projeto recriando o SEMAI, espelhado no site de Itabirito, e não deixasse a Saneouro avançar com aquilo que ela hoje quer cobrar do município ouropretano, né? Então, nossa ação seria enérgica na gestão inicial, porque a cada mês que passa, a Saneouro vai cobrar da prefeitura a folha de pagamento dela, entendeu? Ela vai cobrar os investimentos, os custos. Então, isso tudo ela vai apresentar na hora que realmente se o prefeito entender que vai retirar a Saneouro. No momento atual, Romizeira, passado-se aí quase 3 anos das eleições de 2020, né? Passou 21, 22, 2 anos. Eu acho que o melhor dos mundos hoje é sentar com a Saneouro e negociar, porque senão a Saneouro vai, primeiro, ter ganhado de mão beijada esse contrato, e segundo, ela ainda vai ganhar uma indenização milionária que os acionistas aí da MIP, os outros acionistas ocultos que porventura existam da Saneouro, vai encher o bolso. Então, quem vai pagar essa conta é a população ouropretana. Então, ninguém hoje é contra o pagamento das tarifas, né? Mas tem que ser preço justo. Um amigo lá de Ouro Branco me mandou aqui, doutor Domingos Saves, um advogado que tem um carinho enorme aí pelas questões públicas, mandou aqui a conta dele. Com água e esgoto, 3 adultos na casa dele, R$101. Ou seja, se tiver tarifa justa, a população aceita. Ô Glazer, esse movimento social, os movimentos sociais, né? Patrulha da Água, comitê, enfim, estão agindo agora para que a Saneouro saia ou exista uma tarifa justa. Esse movimento ele deveria ter acontecido na época da concessão, ou você acha que a concessão foi feita ali de forma de portas fechadas, para que ninguém soubesse, e agora que o leite está derramado, usando o ditado popular, você não acha que esse movimento deveria vir antes? E indo além um pouquinho, a Patrulha da Água se diz um movimento sem lado político, e hoje a gente vê que não está funcionando assim. Você concorda com isso ou eu estou delirando? Olha só, a Patrulha da Água, eu vejo que eles têm isenção. Lógico que cada um, na sua individualidade, tem sua preferência política, né? E eu tenho certeza que todos vão apoiar aí o Bolsonaro na reeleição para presidente e o Zema, né? Assim como eu. Eu não acho que é um movimento político, eu acho que é um movimento legítimo, e a Patrulha da Água ampliou suas ações. Hoje a Patrulha da Água ela faz visitas sociais, vê quem está precisando de cestas básicas, internações, cirurgias, né? Tem um trabalho amplo aí pelo Marcos, que é presidente aí do bairro Jardim da Colomia, o sargento aposentado, Darlan, o Sandro, o Celinho, o Burro Velho, o Geraldo do Morro de Santana, entendeu? E eu acho que eles não têm envolvimento, eles têm preferências individuais, entendeu? Mas essa questão, pessoal, eu acho que vocês estão de parabéns, só que a saída é negociada. Tá. Ô Glazer, você falou de Patrulha da Água aí. O que você achou daquela confusão que rolou lá na Câmara? De Patrulha da Água de um lado, petistas do outro, uma confusão, xingando o vereador, o Clésio, cara, parece que foi agredido, caiu, palavras de baixo calão na Câmara Municipal. Olha, pessoal, a gente sempre tem que buscar o entendimento. Todos nós erramos em algum momento das nossas vidas e a solução de tudo é o entendimento, o debate democrático. Inclusive, nós estamos aqui graças ao pensamento do nosso presidente Bolsonaro, que não intervém aí nas ações da imprensa, né? Que a gente quer uma imprensa livre e cada um defenda seu pensamento. Naquele momento silencioso da urna, cada um vai lá estudar qual que é o melhor projeto que temos para defender a nossa nação.
Em relação aos episódios que acontecem na Câmara, a Câmara Municipal de Ouro Preto, de qualquer cidade mineira ou brasileira, é a caixa de ressonância da população. É ali que reverbera os sentimentos individuais e coletivos da indignação popular. Então, esse acirramento entre os petistas e os membros da direita Ouro Preto, da Patrulha da Água, eles só estão agora com esse grande foco diante desse contrato nefasto da Saneouro e da Prefeitura. E por omissão até então das ações que se propuseram a fazer, isso está chegando nesse caos. Infelizmente, talvez o pior está por vir, né? Nós pedimos à população ouropretana compreensão, né, com os funcionários da Saneouro que andam com seus uniformes, capacetes brancos, eles não têm culpa. Eles são ouropretanos que tiveram ali uma oportunidade de prestar um serviço a Ouro Preto através de algo que naturalmente haveria de ser enfrentado, que é tratamento de água e esgoto. Eu acho que, só para resumir, o remédio dado foi certo, a dose foi errada, foi excessiva. Ô Gris, aí eu discordo, porque eu acho que a única coisa que a direita e a esquerda concordam em Ouro Preto é com a saída da Em algum Saneouro. momento uniu, né? Exatamente. Eu acho que ali na Câmara não teve muito a ver com o Saneouro, não. Foi uma Foi direita e esquerda mesmo, né? Primeiro com o vereador Curuzu, aí foi para um lado, foi duas torcidas praticamente. Inclusive indo para a seara pessoal, né? Que é uma coisa que a gente não gosta muito de entrar, até porque a pessoa é política, a vida dela não é pública. A gente pergunta isso porque você é muito identificado com a Patrulha da Água, com a direita Ouro Preto, então... Não, eu faço parte da direita Ouro Preto. Você não é responsável pelos atos deles, pessoal, mas quando eu falo essa é a pergunta. Quando eu falo, Rodrigo, que tudo começou pela Saneouro, que o movimento Patrulha da Água só existe porque o contrato da Saneouro está aí sem solução, entendeu? Então é através do contrato da Saneouro que os ânimos se acirraram, mas eu tenho certeza que todos os movimentos vão refletir sobre os episódios que não devem ser repetidos. Não é hora de brigar, né? Não é hora de brigar, não. É hora de união, né? União. E essa já... Falar em união, pessoal, hoje vai ter um evento sensacional em Ouro Preto aí. O governador Romeu Zema está destinando para Ouro Preto aí 28 milhões para investir aí na Escola de Minas, né? No Palácio do Governador, na restauração do cinema. Né? Então, nós temos que louvar aí o nosso governador que está fazendo uma entrega concreta a Ouro Preto, né? Você só falou do Zema, você já falou que apoia o Bolsonaro. Você deve também estar nessa loucura que é a vida de hoje, sendo muito atacado pela esquerda, como acontece e vice-versa também. Tá esse ódio todo no Brasil hoje. De um lado e de outro. É uma coisa maluca que tá acontecendo. Rede social virou campo de guerra. Twitter nem se fala. Nossa. Ali não dá nem pra entrar, cara. Se o cara tiver onde Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer ao governador Romeu Zema por ter me convidado para entrar na FAOP. Hoje eu sou gerente de projetos, captação de recursos da FAOP. Conseguimos captar aí, através de entendimentos com a Secretaria de Governo, Segov, R$400 mil para um projeto chamado Primeiro Circuito FAOP Itinerante. Então nós pudemos aí nas últimas 2 semanas visitar aí 12 cidades, Acaiaca, Barra Longa, Diogo Vasconcelos, Ponte Nova, São Pedro dos Ferros, Caeté, Barão de Cocais, Itabirito, Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, Piranga e também Ouro Preto. Então, serão aí 720 pessoas qualificadas, pessoal, na área de preservação do patrimônio cultural. Isso é inédito, né? É um trabalho que está sendo aí bem conduzido pelo nosso presidente da FAOP. Quero mandar um abraço ao Jefferson da Fonseca, nosso presidente, e toda a equipe da FAOP, pelo projeto, primeiro projeto Circuito Itinerante, também a expansão da FAOP por Minas Gerais. Então, eu penso que o governador Romeu Zema é um exemplo de político, um empresário que se afastou de suas empresas para governar Minas, e hoje o salário está em dia, os compromissos estão em dia, os investimentos estão chegando a Minas, o turismo em Minas está bombando em primeiro lugar no Brasil. Você vê que Ouro Preto está aí com recorde de hospedagem, né? Começou com aquele evento que nós fizemos aí em parceria com a Rádio Real FM, que é o primeiro festival de cozinha, arte e cultura de Ouro Preto. De lá para cá,
Nós temos aí, tivemos o Skank, tivemos agora a mostra de cinema. Então, é isso que nós precisamos, o entendimento a bem do interesse público. Em relação ao Bolsonaro, eu gostaria de situar de uma forma sem paixões e sem fanatismo. O presidente Bolsonaro foi eleito presidente da República nas eleições de 2018. Então, ele tomou posse em 2019. Então, vamos contar no dedo, 19, 20, 21. Tem 3 anos e meio que o Bolsonaro é presidente do Brasil. Nesses 3 anos e meio, nós tivemos uma pandemia durante 2 anos, né, que nós tivemos aí perdas tanto de brasileiros quanto de seres humanos em todo o mundo. Algo que ninguém desejou, ninguém tinha uma fórmula mágica, né? Nós sofremos juntos, nós perdemos entes queridos, amigos, conhecidos, né? E a vida, infelizmente, é uma passagem breve. Então, o Bolsonaro está há 3 anos e meio no poder. O PT ficou 13 anos. Então, não dá para comparar as ações do Bolsonaro com o PT sem falar do tempo curto que o Bolsonaro está lá. Você vê hoje todas as estatais dão lucro, né? Você vê que houve um enxugamento de cargos. Todos os governos têm falhas? Tem sim. Mas eu penso que uma reeleição do Bolsonaro, uma reeleição do Zema, vai trazer para Minas um cenário sensacional. Nós temos aqui uma matéria que eu tirei da publicação do Bolsonaro em virtude da Lei Complementar 194, de 23 de junho de 2022, os governadores começam a reduzir a alíquota do ICMS. Então o combustível tem que baixar, porque é um produto essencial. E infelizmente nessa ação aí no Congresso Nacional, a bancada do PT, por unanimidade, votou contra a redução desses tributos. A que se deve isso? É para favorecer a população, para pagar mais ICMS? Eu não consigo entender, entendeu? Então, independentemente de cor, de bandeira, a bandeira do Bolsonaro é a bandeira do Brasil, a bandeira do PT é a cor vermelha, né? Então, a gente respeita cada bandeira, mas quando é do interesse público, tem que unir forças. Ontem nós estávamos lá na Associação Comercial, junto lá com a iniciativa brilhante do consultor Eduardo, com a Cedro Mineração, com a Prefeitura de Ouro Preto, os secretários municipais, a FAOP e todos os envolvidos, para falar do Natal Luz de Ouro Preto. Eu usei a fala, parabenizei o excelentíssimo senhor prefeito, o secretário Felipe Guerra, a vice-prefeita Regina, a Margarete, né, e todos envolvidos naquela ação. E aquilo vai ser pago com a Lei Rouanet, entendeu? A Lei Rouanet antes era para grandes shows, hoje ações locais estão tendo oportunidade na Lei Rouanet. Tem falhas na Lei Rouanet? Tem muita. Mas, por exemplo, o Museu das Reduções está ali em Cachoeira do Campo, captou pela Lei Rouanet. Ou seja, hoje as ações menores estão tendo vez e voz na Lei Rouanet. Então nós temos que ter uma releitura em relação a tudo isso. Então eu acredito que esse fanatismo tem que ser no campo das ideias. Não pode ter agressão, não pode ter aí atentado. Dos dois lados o fanatismo, Dos né? dois lados, com certeza. Eu penso que temos que ter moderação. Você pega aí o Fernando Henrique começou lá com o Bolsa Escola, depois o Lula criou o Bolsa Família, né, que pagava aí até de 100 a 500 reais por família. Hoje o Bolsonaro tem o Auxílio Brasil, que o mínimo é 400 reais, e agora já está pagando 600, ou seja... Mas você acha que vai conseguir pagar ano que vem? Como que ficam as contas? Porque é um aumento considerável. Ô, Gleiser, e esse aumento do Auxílio Brasil, esse dinheiro que vai para o aumento, teoricamente, seria para compensar os estados por causa da diminuição do ICMS. Então, ele promete compensar e agora dar o auxílio maior. Você acha que é uma jogada política? Então, nós temos que ver que teve a guerra na Ucrânia, né? Sim. E com a guerra... Tá tendo ainda, né? O pessoal esqueceu, né? Na Rússia e na Ucrânia. Com isso, globalmente, tudo subiu. Não é só no Brasil, gente. A gente não quer justificar a alta dos combustíveis, a alta do leite, do feijão, dos itens básicos da cesta básica, tirando a responsabilidade dos atuais mandatários. Mas isso está acontecendo de forma global. Você pega hoje na Argentina, a inflação em abril chegou a 58%. Na Venezuela chegou a 22%. Eu tenho hoje uma diarista na Rede Pousos Viajantes que é venezuelana, a Taide, que é uma pessoa maravilhosa. Você tem um vídeo lá na igreja de Santa Figênia, ela me autorizou a publicar, ela falou, eu vim pra cá porque eu tive que fugir do regime. O caseiro do sítio da minha família ali no Maracujá é venezuelano. Então, esses regimes, né, socialistas, comunistas, será que é a solução? Eu não fiquei sabendo de nenhum brasileiro que foi para
para Argentina, foi para Venezuela tentar a vida. Então o Brasil é um país que está aí com muita energia positiva e isso se deve sim ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá, o Gleice, você falou Bolsonaro, realmente, eu acho que economicamente teve um período complicado, tivemos uma pandemia e uma guerra. Então, economicamente, mas e como que você acha que foi a gestão da pandemia? Você acha que foi correto? As tratativas, né? Essa primeira insistência com a cloroquina que no começo, na minha opinião, ok, era uma esperança, mas eu acho que passou muito da hora de falar, já não deu mais. E depois essa resistência a começar a vacinação. Então, a questão da vacinação, ela foi algo muito debatido politicamente, né? O Dória começou lá no Instituto Butantan, né? Havia uma dúvida sobre a eficácia da vacina, inclusive várias pessoas tomaram a vacina, vieram a óbito, né? Crianças. Não então, comprovadamente, cientificamente não. Aí é um debate muito amplo, né? Porque no lado da ciência não tem nada comprovado. Não, gente que tomou vacina e morreu, ok, mas, mas não por conta da causa vacina, da vacina. Não, veja a bem. morte, como você disse no começo, a gente tem uma passada breve. Pela terra. Mas a vacina causar a morte, eu não sei de nenhum caso específico por conta da vacina. Se teve, é uma parcela muito reduzida. Sim. Jacaré eu acho... também eu não vi ninguém. Como? Jacaré também eu não vi Então, ninguém. pessoal, como diz, a gente tá aqui de forma descontraída, mas é uma situação muito triste. Sim. Eu acho que era tudo novo no nosso mundo, né? Ninguém tinha uma fórmula mágica, os preços estavam exorbitantes, havia um termo de responsabilidade do produtor da vacina que ela não tinha eficácia comprovada, mas de forma negociada com os estados, com o município, depois o Supremo entendeu que a gestão da Covid teria que ser repassada para os municípios, para os estados, então foram feitos os repasses. Neste momento a gente quer realmente lamentar as mortes. Eu acho que achar culpados ninguém desejou morte de ninguém por Covid, e ninguém deseja por arma de fogo, bala perdida, atropelamento. Mas você não acha que o Bolsonaro muitas vezes ele minimizou a pandemia? Relativizou gripezinha. E ele é o presidente. O presidente ele tem uma responsabilidade que é um rito do cargo, né, Rodrigo? Não, e hoje, ele tem uma base forte de seguidores. Muita gente deixou de usar máscara adequadamente, não tomou vacina na hora por causa das falas do Bolsonaro. Uma das primeiras pessoas que minimizou o Covid foi o Drauzio Varela, o médico, né? Falando que não teriam grandes proporções. Então, neste momento, pessoal, eu acho que cada um vai fazer sua avaliação. O presidente, ele tinha que tomar medidas. Talvez naquele momento havia um afã para a liberação das vacinas e precisava de um aval da Anvisa. Então, por exemplo, se tudo dependesse do presidente, a gasolina tinha que baixar. O Bolsonaro já tentou tomar medidas e agora está pedindo a CPI da Petrobras, porque nós temos um Estado democrático de direito, as instituições têm suas autonomias. Então, como é que o presidente vai comprar vacina se a Anvisa ainda não liberou plenamente? Então, nesse momento, é difícil confrontar as narrativas. Haviam entendimentos naquele momento que justificava aguardar alguma ação, mas se realmente as vacinas salvaram vidas, no momento que elas foram autorizadas, elas foram plenamente aplicadas na população. Eu penso que neste momento alguém pode querer criar uma narrativa que poderia ser diferente, mas se a Anvisa não tinha liberado, como é que vai aplicar as vacinas, pessoal? Haviam países que estavam comprando, correndo risco? Sim, mas a que preço? Aí começou uma série de negociatas, valores, entendeu? Então eu acho, pode ter havido algum erro? Sim, mas eu acho que os acertos foram maiores e ninguém desejou que ninguém se vitimasse. Havia ali uma certa dúvida. Você vê que nós tínhamos ali uma possibilidade de a pandemia ser suspensa. Nós não sabíamos as proporções da pandemia. Então, eu acho que, neste momento, nós temos que lamentar as mortes e alguma falha foi dentro do devido processo legal. Porque você não pode, por exemplo, começar a funcionar essa rádio sem que a Anatel autorize. Sim. Você não pode comprar um medicamento sem que a Anvisa autorize. Então, é uma narrativa assim meio cômoda falar que o presidente tinha que ter começado antes.
havia uma justificativa, e houve a CPI no Senado, e o próprio Procurador-Geral da República deu um parecer pelo arquivamento, se eu não me engano, dos pedidos de indiciamento. Então, a gente lamenta tudo que ocorreu e achamos que buscou-se fazer o melhor dentro daquilo que se podia naquele momento. Ô Gleiser, você fala do momento que a gente está vivendo de crise, que tudo está aumentando. Inclusive, caso o Zema não seja reeleito, a dívida que ele deixa com o Estado vai ser maior do que o Pimentel, né? E você defende que o Zema tem uma gestão eficiente. Você acredita que o Zema, caso ele seja reeleito, ele tem um plano para sanar esses 30% a mais de dívida? Porque parece que tem uma ação que... Sim, está suspendendo o pagamento. E com isso parece que ele conseguiu colocar tudo em dia. Só que a gente tem um aumento de 30% dessa dívida. Fernando Pimentel deixou com 114,3 milhões. O Zema, se ele não for reeleito, ele vai deixar com 152,1 bilhão. E o Pimentel deixou com 114,3. Você acha que o Zema, ele já pensa nessa reeleição, ele já fala, ó, já tô traçando um plano econômico aqui para resolver isso, ou vai ficar suspendendo até quando der? Né? Uma hora não vai dar ruim. Então, pessoal, primeiro nós temos que entender que o Zema está no governo há 3 anos e meio. Essa dívida não foi criada por ele, e ele tinha que tomar decisões para que o Estado avançasse. Nós sabemos que os pagamentos dos servidores do Estado estavam parcelados. 13º não era nem realidade para os servidores. Então, hoje nós temos uma realidade que houve um aumento quase de 11% linearmente. Havia um pleito aí dos militares e de servidores da educação a maior. O Zema vetou, aí depois a Assembleia derrubou o veto e o Supremo, por unanimidade, diz que o Zema estava com a razão. Não tinha como dar um aumento maior naquele momento. Então, eu acho, Romizeira, que o Estado de Minas, ou a nação brasileira, ou o município, é uma empresa. A empresa ela tem que buscar o entendimento. Pode pedir a falência do Estado e fechar o Estado? Não. Então, o que nós precisamos? Priorizar a educação. Então, as escolas estão aí fazendo uma gestão eficiente, nós temos aí números favoráveis, né? Inclusive, eu fiz uma reunião juntamente com o Jefferson da FAOP, lá com o novo superintendente de ensino Fabrício. Tem ótimas perspectivas para a educação mineira. Nós sabemos que os índices de criminalidade em Minas baixou, então a Polícia Militar tem recebido aí reforços, equipamentos. As dívidas, elas têm que ser discutidas, porque tem que tirar esses valores abusivos. Muitas vezes são dívidas do Estado com a União. Em algum momento tem que ter essa compensação. Quem sabe nesse ICMS agora, que houve a votação lá, né, através da Lei Complementar 194, faça essa compensação da dívida do Estado com a redução do ICMS. Eu acho que o Zema dispensa apresentações. É um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, né? A Rede Zema aí é um cara conservador, ele já vem trabalhando aí no mercado há bastante tempo, então eu acho que a reeleição do Zema vai trazer, sim, fôlego novo para Minas e em breve nós não teremos essas dívidas, né? Inclusive, a geração de emprego e renda está tão grande que o Zema falou em uma das suas lives que ele não quer dar cesta básica, ele quer dar emprego para as pessoas, para o mineiro, né? E é isso que nós esperamos, que nós tenhamos emprego. Você pega em Ouro Preto hoje, no grupo de hoteleiro, toda hora tem um colega lá pedindo uma indicação de camareira, de garçom, né? Tem aí várias ações do turismo. O turismo hoje, segundo informações, gera 6 mil empregos em Ouro Preto, entendeu? A Alcano, nos tempos áureos, gerava 4.500 empregos. Então, essas ações de geração de emprego e renda pós-pandemia, com tanta pujança, deve sim a uma boa gestão da economia do governo Jair Bolsonaro e também do governador Zema. Pode ir, Rodrigo. É porque eu queria voltar no assunto da Saneouro, é porque eu deixei passar uma pergunta. Não, aí depois a gente... eu queria só encerrar esse assunto mais Estado e nacional e voltar mais para as coisas aqui da região. É só perguntar para você, ô Gleiser, do Bolsonaro, ele foi eleito também por um sentimento anti-PT fortíssimo, que vinha... e um dos pilares do governo dele, da campanha dele, foi combater a corrupção. E agora surgiu esse caso do ministro Milton lá com os pastores e diz que tem uma possível influência do Bolsonaro
na investigação. O que você acha desse caso aí? O Milton disse que o Bolsonaro ligou pra ele, tipo assim, eles vão aí dar uma busca aí. Enfim, o próprio ex-ministro disse. Então, eu acho que quem fez errado tem que pagar, Exatamente. entendeu? Eu não tenho dúvida em relação a isso, eu não tenho político de estimação. Eu, graças a Deus, eu tenho 46 anos de idade. Meu pai era caminhoneiro, chegou aqui em Ouro Preto na década de 70, partiu em 2010. Minha mãe, Vera, sempre nos ensinou a ser honesto. E eu sempre caminhei na política com honestidade. Fui vereador de Ouro Preto, secretário de Cultura e Turismo. Estou tendo a oportunidade de participar do governo Zema. Nunca tive relação de promiscuidade com o dinheiro público e não apoio, entendeu? Eu acredito que se o ex-ministro realmente ele cometeu tráfico de influência e se os pastores realmente estavam pedindo propina, que eles vão para cadeia, devolvam se tiver recebido, né? Porque às vezes eles apenas venderam Só tratou, né? uma ilusão, né? Porque às vezes eles quiseram se cacifar em cima, que eu conheço o ministro, né? Então, eu até procurei informações mais concretas e o próprio Ministério Público foi contra a prisão do ministro e dos pastores, entendeu? O juiz atendeu um pedido da Polícia Federal, ou seja, o Ministério Público é o fiscal da lei. Se o Ministério Público leu e entendeu que não havia indício para a prisão naquele momento, que não oferecia risco, né, o juiz tomou sua decisão, que foi revogada, né, que foi desconsiderada no segundo momento. Mas as investigações têm que continuar, têm que aprofundar e quem deve tem que pagar mesmo. E se tiver desviado, né? Imagina isso. Não pode comparar essa situação que precisa ser levada a fundo, mas imagina o que aconteceu com Petrolão, Mensalão, a devolução de dinheiro aí ao erário público, entendeu? Foi da casa de bilhões, entendeu? Então, eu acredito que todo mundo que fez errado tem que pagar, porque ocupar cargo público, você pressupõe reputação ilibada, idoneidade, entendeu? E cargo público não é para ficar ganhando dinheiro. Quer ganhar dinheiro, monta uma empresa, monta uma rádio. Aí, Rodrigo. Né? Ô, Gleiser, muito se tem falado aí de começa uma investigação, exonera. Começa uma coisa, muda de lugar. Você acredita mesmo que o Bolsonaro faz isso de propósito? Teve a investigação do filho dele, o delegado foi exonerado. O outro também foi exonerado. E ele vai, a gente no popular, vai colocando na geladeira. Você acha que isso pediu o sigilo de 100 anos para os dados? Agora a Polícia Federal também pediu mais 100 anos para os dados lá da morte do rapaz dentro do Camburão. E tudo isso com ele liberando o rapaz lá que foi preso, esqueci o nome dele, Alexandre Moraes? Alexandre Silveira. Ele liberando, então você acha que há uma guerra entre Bolsonaro e fala assim, com os meus ninguém mexe. Mexeu com o meu, vai pra longe. Olha, Romizeira, eu acho que infelizmente o nosso país tem muitas mazelas. Você pega hoje o sistema jurídico, você pega uma pessoa que é réu confesso, ele vai num tribunal do júri, ele é condenado, só que se ele tiver residência fixa, se ele tiver bons antecedentes criminais, ele sai junto ali com os pais e os parentes da vítima, entendeu? Então, nós precisamos de uma ampla reforma da processual, dos recursos, e eu penso que qualquer pessoa que tiver realmente feito errado tem que pagar. Essa questão de rachadinha, infelizmente, é algo endêmico. Se você for nas câmaras de vereadores acha aí, um monte, né? Brasil afora, infelizmente tem gente que passa assessoria para o vereador e fica só com plano de saúde. Se você for nas assembleias, é uma vergonha isso, entendeu? Então, o que nós temos que querer é que a lei seja aplicada para todos. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma posição clara, bem assim, aguerrida com o Bolsonaro. Então, se eles realmente estivessem protegendo quem estivesse fazendo mal feito, com certeza o Supremo tinha derrubado várias ações. Então, eu acredito que, infelizmente, os advogados, né, eles são instrumentos para buscar as brechas legais, né? Eu falo, infelizmente, eu sou advogado, mas se não tivesse as brechas legais, esses adiamentos, essa questão, o foro competente não é Curitiba, não. O foro é lá em Brasília. Então agora vão cancelar as condenações do Lula e agora o Lula vai ser julgado lá em Brasília. O Lula foi inocentado? Não, gente. O Lula foi condenado por tripla instância e agora, processualmente,
por uma decisão do ministro Fachin, ele volta a ter direito político e vai ter que começar tudo de novo, entendeu? Então, eu acho que as investigações contra os filhos de todos os políticos têm que ser investigados, o crescimento patrimonial, né, de todos os filhos de políticos, e eu acho que quem deve tem que pagar. Eu sou desta opinião. Agora, num Estado democrático de direito, o Brasil permite inúmeros recursos, né? Tecnicamente, todos são inocentes até prova em contrário. Então, dentro dessa premissa, existe aí a dúvida que vai ser dirimida por cada cidadão no momento da urna, né? Se você teve um esquema mensalão, petrolão, que houve devolução de dinheiro ao erário público, né? Será que esse é o modelo que o Brasil quer? Levar o dinheiro do Brasil para Cuba, para Venezuela, entendeu? Então, o que nós queremos é realmente continuar no crescimento econômico do Brasil, né, com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e com o nosso governador Zema, que, sendo reeleito, a gente espera que ele venha a ser presidente em 2026. Ô Glazer, você tá falando de errou, tem que pagar. Só voltando um pouquinho no assunto Saneouro, o final do relatório da CPI, ele pede indiciamento de várias pessoas. Sim. Inclusive do ex-prefeito. Você acredita que o ex-prefeito ele deve responder na justiça, ele vai ser indiciado, ou a bomba vai seguir aí para a mão dos próximos, do prefeito Ângelo ou dos próximos que vierem, e ele vai ficar lá tranquilão? Você acha que ele tem culpa no cartório, para ser bem direto? Ô Romizeira, para achar se tem culpa no cartório, tem que quebrar o sigilo bancário dele, da família toda, dos parentes, dos cunhados, para saber se alguém se beneficiou por isso, né? Até prova em contrário, ele não pode ser julgado, Sim. né, pelo contrato da Saneouro, mas salta aos olhos a forma com que o ex-prefeito assinou o contrato em nome da população ouropetana para entregar para a Saneouro por 35 anos. Não houve nenhum aporte financeiro. Havia um entendimento que inicialmente seriam pagos a Ouro Preto 20 milhões. Que é o valor da dívida do SEMAI com a CEMIG. Absurdo, entendeu? Ficou para a prefeitura aí. Entendeu? Então, ou seja, tudo que era contra a população ficou a favor da Saneouro. Então, ou seja, a prefeitura paga hoje uma creche, paga a água, a PAI paga, o Lar dos Idosos paga, os próprios municipais pagam, os condomínios, eu não tenho certeza se vão pagar, as mineradoras não pagam, ou seja, só o cidadão pequeno que foi para o fronte ali financeiro da Saneouro. A Saneouro teve a benesse de primeiro hidrometrar para depois fazer o esgoto. Eu não consigo entender isso. Por exemplo, você compra uma casa, você vai chegar e vai pagar a casa inteira, o apartamento, para daqui a 35 anos você ter o apartamento? Não. Não faz muito sentido. Você vai pagando parcelas suaves, vai fazendo as visitas e tudo. Então, todas as suspeitas levam a crer que tem alguma força oculta em relação a essa tratativa da prefeitura à época com a Saneouro, mas ninguém conseguiu provar isso de forma cristalina. E é com base nisso que o Ministério Público diz, até prova em contrário, o contrato entre a prefeitura e a Saneouro é legal, né? Se há tarifas abusivas, isso não sou eu que estou dizendo não, pessoal, isso está escrito lá no parecer inaugural do Ministério Público. Então, o que nós queremos na nossa pré-candidatura a deputado federal, pelo Patriotas Minas Gerais, é lutar junto com a população ouropretana, Romizeira, Gilson, Rodrigo, para que nós participemos dessa mesa de negociações. Se não negociar, qual que vai ser a solução? Para criar um órgão público leva quanto tempo? De onde vai sair o orçamento? Vai ficar essa queda de braço a vida inteira, né, Glazer? A vida inteira? Nós temos que enfrentar, entendeu? Se a gente quer uma cidade melhor, um estado melhor e uma nação melhor, a gente tem que sentar. Qual que é a solução? É igual, por exemplo, quando você tem uma disputa fundiária. Você vê que no governo Bolsonaro, as invasões de terra quase que acabaram. Eu não vejo falar, é mínimo, né? Então eu vejo falar de legitimação de posse aí, de vários títulos também, ações do Zema nesse sentido. Então, quando tinham as invasões, qual que era a solução? Chegar, sentar, negociar. Pessoal, vocês vão sair daí, vão para um hotel? Vocês vão aí para um assentamento? Olha, se ficar lá, vai ter que produzir, vai ter que ter um programa lá, né, com o INCRA, né, para reforma agrária, né, não vai poder pegar o lote e vender. Então, tudo tem que entender essa situação aí.
A Saneor tem que abrir a caixa preta dela, mostrar na planilha de cálculo quanto que custa lá o funcionário, os materiais, os impostos. A Saneor parece que fez uma captação de recurso aí de 100 milhões. Teve um negócio de ir pra bolsa, não é? Entendeu? A Saneor tá com dinheiro, os acionistas já têm, captou um empréstimo com valor baixo, entendeu? E tá nesse terror aí, entendeu? Eu tomei a liberdade de fazer uma consulta oficiosa, não oficial. A comissão que está negociando, nomeada pelo prefeito, não tem nenhuma tratativa, segundo informações, de sentar com a Saneor. E aí? Eu tenho um problema com meu ex-sócio, né? Eu tenho que sentar com ele para negociar. Eu tenho um problema com meu vizinho, com meu ex-patrão. Como é que vai resolver? Vai vir uma entidade divina, né? Assim, não, agora você não vai pagar, não é 400, não, você vai pagar 40. Entendeu, pessoal? Então, tem que ter uma solução, né? Ô Glazer, a pergunta aqui bastante importante. Você, como deputado federal, como pode ajudar o Ouro Preto e o que a turma aqui da cidade pode esperar do Glazer, caso seja eleito? Precisa de mais ou menos quantos votos aí, Glazer? Então, pessoal, nas eleições de 2018 eu disputei para deputado federal. Na época eu até ia dar um tempo na política e o Bolsonaro veio para o PSL. Eu já tinha disputado em 2014, inclusive a placa do meu carro era 1700, no final da placa, né? E aí o pessoal me chamou e convidou para a gente participar de novo do projeto e nós tivemos 20.031 votos. O primeiro suplente, Romizeira, tomou posse no Congresso Nacional com 28 mil votos. Ou seja, a nossa participação foi... Na trave ali, né? Foi bem eficiente. Nós ficamos 7º suplente em 2018. Dessa vez eu estava pensando, né? Vou cuidar aí do Gleizinho, da Maria Antônia, curtir a minha esposa, a Júlia, minha mãe, né? Ficar mais tranquilo. Aí a turma do Zema me acessou em dezembro, conversamos, né? Pra gente começar a uma participação no governo. Eu falei, olha, eu posso participar, mas eu quero participar diante de uma possibilidade de um trabalho efetivo, né? Então nós conseguimos aí algumas ações positivas para a FAOP, conseguimos 400 mil para o primeiro FAOP itinerante. Estamos aí buscando entendimentos entre a FAOP e a Fundação Gorsex, que é uma fundação aí de apoio às ações da UFOP, que ajuda Minas, o Brasil de forma ampla, né, para a gente realmente desburocratizar as ações da FAOP e poder fomentar aí as ações de restauro, conservação. Conseguimos realmente participar da FAOP diante de algo que a gente já tinha participado da cultura de Ouro Preto lá em 2007 e 2010. Então, eu me afasto da FAOP agora, no dia 30 de junho, e vou assumir a pré-candidatura a deputado federal. Agora eu estou no Patriotas, que é o número 51. No Patriotas, nós temos uma perspectiva de eleger deputados federais com votações em torno de 35 a 40 mil votos, né? Nós agora temos um diferencial, porque antes você lançava, as coligações acabaram, né? Antes você lançava uma vez e meio o número de cadeiras. Então, você lançava, são 53 cadeiras para deputado federal. Então, cada partido lançava aí 53 mais 27, né? Então, lançava ali 80 candidatos. Hoje, vai lançar 53 mais uma cadeira, 54. Então, vão diminuir todos. Vão diminuir o número de candidatos e vão aumentar o número de votos, a né? possibilidade de mais votos. Então, nós estamos efetivamente participando de um projeto com possibilidade real de vir a ser eleito dentro de uma visão que a população tem que buscar esse entendimento, né? Nós acreditamos que os nossos maiores concorrentes não são os outros candidatos. É o voto branco, nulo e abstenção. Essa galera, né? Convencer a pessoa a ir às urnas. E o que nós vamos fazer é, primeiro, fiscalizar a boa aplicação do recurso público, destinar as emendas e acompanhar a aplicação das emendas. Não adianta eu mandar aqui para Ouro Preto lá 10 milhões de emenda para as ações de retomada das ações do SEMAIS. Mas como vai administrar essa ação? Como é que vai ser isso? Né? Então tem que acompanhar. E nós temos um tema que é muito caro a nós, que é a questão da reciclagem. Então imagina esse Ouro Preto
gasta aí em torno de 1.200.000 a 1.500.000 por mês com empresas de lixo. Ah, mas faz varrição, capina, pinta meio-fio. Gente, isso aí, no meu entendimento, é um contrato guarda-chuva que devia ser investido na reciclagem. Hoje, nas ações de reciclagem, segundo informações, destinava-se 300.000, 500.000 por ano, entendeu? Então, se a gente abraçar essa causa da reciclagem, nós podemos ajudar o Brasil a ter aí mais preservação da natureza, mais geração de emprego e renda com as pessoas que estão lá vivendo, infelizmente, né? Hoje os lixões com pessoas catando já é uma realidade menor, né? Ouro Preto já não existe isso mais há algumas décadas, né? Inclusive a ex-prefeita Marisa, quando eu fui vereador, nós tivemos a honra de participar com ela e a Gracinha da implementação da primeira ação de coleta de materiais recicláveis em Ouro Preto, que existe até hoje. Tem da Dona Fonsina, tem a empresa CAR, que faz a coleta seletiva, tem alguns grupos de terceira idade, tem algumas pessoas em Cachoeiro do Campo que fazem, mas tudo de forma embrionária. Nós temos que colocar de forma ampla. Do lado de cada lixeira tem que ter assim, um container de reciclagem. O cidadão, por exemplo, na minha casa eu faço reciclagem plena. Todo dia a gente coloca lá o pó de iogurte, o saco de arroz, né, a garrafa de vinho, e depois a gente junta e leva numa das associações. O cara ir trabalhando essa ideia, Sim. né, no subconsciente. Infelizmente tem gestores que falam, mas a população não ajuda, mas você colocou a lixeira, você colocou o container para a coleta seletiva, então eu vou abraçar essa causa da coleta seletiva, a causa da qualificação de mão de obra. A gente tem tido aí muitas mortes por dívidas de tráfico, entendeu? Eu tenho conversado com muitas mães aí que perderam seus filhos para o tráfico. Isso aí é uma vergonha, isso é um índice vergonhoso para Ouro Preto, porque nós temos que investir fortemente na qualificação de mão de obra, porque tem várias empresas que vêm atuar na região, trazem trabalhadores de fora, e Ouro Preto ainda tem esse descompasso em relação à qualificação de mão de obra, né? Então temos que lutar pelas ações do Senai, né? A prefeitura aí retomou o programa Jovem de Ouro, mas nós temos que aportar recursos nessas ações, entendeu, pessoal? Então acho que é por aí, investir fortemente na cultura, né? Quero lutar muito pela cultura mineira, brasileira, né? Você pega aí essa nossa passagem pela FAOP, ampliou nossos horizontes, mostrando que nós podemos aí buscar todos esses restauradores, conservadores que formaram na FAOP e ir para todos os municípios mineiros brasileiros ou até mesmo fora do país, prestar um serviço de excelência, porque através da preservação do patrimônio que vai vir aí as gerações futuras, que o minério vai acabar. Então, se você pegar hoje Tiradentes, eu não tenho informação que lá vive de minério, mas lá vive do turismo, né? E tem aí diárias, né, com valores altos, né, exorbitantes, né? Lá não tem pouso viajantes, não. Tem não. A igreja, ó. Boa oportunidade. Aí, ó, já dando de expansão do negócio, né? viu, Cleiton? Mas você sabe que tem hora que o pessoal não tá nem olhando preço, eles querem realmente vir para os destinos indutores de turismo, e Ouro Preto é um destino de indutor turístico, desde quando eu fui secretário de Cultura e Turismo. Então é isso, pessoal, nós queremos um entendimento, sem fanatismo, sem querer virar o errado se tornar certo, entendeu? Quem errou tem que pagar mesmo, entendeu? E mais às vezes que ir pra cadeia, devolver o dinheiro público desviado, né, gente? Isso dói mais, né? Dói Vai mais, pra cadeia e dói fica mais. com dinheiro, pô. Fica com dinheiro e o crime prescreve e não devolve, é uma vergonha. Ô, Glazer, muito feliz desse bate-papo com você, né? Uma pessoa sóbria, né? A gente vê que algumas pessoas levam muito pelo lado da emoção, muito racional, né? Desejo êxito aí na sua caminhada, né? A gente torce para que o Ouro Preto tenha um filho da terra, alguém de muito perto representando e olhando pra gente na Câmara, em breve no Senado, que é até na presidência daqui a uns anos. Não é não, Rodrigo? Amém, amém. Amém. Agradecer o Glazer também, lembrando que a rádio teve essa ideia de trazer vários pré-candidatos para dar para você, ouvinte, você que tá vendo a gente aí nas redes sociais, subsídios para ter um voto consciente. A gente trouxe de todos os lados, de todos os campos até de lado nenhum, né, Rodrigo? até de lado nenhum. Quem não quis assumir nenhum lado. Então, gente, é isso aí. Encerramos essa semana, né? Temos, parece que mais uma ou duas entrevistas. Mas, a gente não vamos tentar ver o que depois também não pode, porque a partir do dia primeiro último dia 30, né? Participação último de dia 30. Depois a gente já não
não pode mais por causa da justiça eleitoral. E agradecer o Glazer aí pela presença e pela entrevista. Pessoal, eu tenho mais 30 segundos? Tem. Manda. Então, pessoal, eu quero agradecer imensamente aí ao Gilson por ter permitido aí essa agenda, mesmo que em cima da hora, porque havia ainda uma certa análise, né, sobre a nossa pré-candidatura a deputado federal novamente. Mas eu estou muito feliz, estou muito agradecido pelas manifestações nas redes sociais, dos amigos. É a primeira vez que eu me posiciono na rede social como pré-candidato, tá, pessoal? O Glazer, a gente já tinha conversado, né? O Glazer falou, vou esperar um tiquinho, esperar um tempo. Eu estava realmente pensando, consultando aí minha família, consultando meus amigos, minha esposa, né, meus apoiadores. E dizer, pessoal, que como eu falei e o Romizeira repetiu, nós estamos nesse mundo de passagem. A gente que convive aí com a dor, né, com a perda, que participamos aí de festas, velórios, né, a gente sabe que tudo isso aqui é vaidade e que nós não vamos levar nada. Eu tenho procurado me dedicar à vida pública de uma forma assim muito clara, muito honesta. Não quero passar o mundo a limpo, não quero apontar o dedo para ninguém. Eu acho que nós estamos numa fase de achar solução, achar os culpados. Ah, tá, fulano é culpado, e aí? Vai solucionar o quê? Então, eu quero desejar boa sorte para todos os pré-candidatos a deputados federais, estaduais, da região dos Inconfidentes, que vieram a essa rádio trazer suas propostas, suas ideias, seus ideais. Nós vamos nos posicionar claramente pela direita, juntamente com o pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro e com o Zema, pré-candidato a governador. Vamos respeitar as outras opiniões, não queremos perder a amizade por causa de política. Vamos para as esquinas, vamos para as ruas, vamos para os grêmios, vamos debater, vamos confrontar. E quero só lembrar, pessoal, Bolsonaro só tem 3 anos e meio de mandato. O Zema só tem 3 anos e meio. O PT ficou 13 anos. Então, são coisas distintas, não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, eu vou nessa linha e vamos respeitar o resultado das urnas democraticamente. Isso é bom você falar. Porque a gente... E tem sempre um papo aí que... Não vai aceitar, vai ter assim. golpe, Não, vamos aceitar. Você sabe por que eu vou aceitar, Romizinho? Ó. O Bolsonaro foi eleito com a urna eletrônica, né? Exatamente. Então, eu até, às vezes, tenho alguma E tratativa. não só como presidente, como várias vezes como... O Zema foi deputado. eleito, né? Então, em relação a isso, claro que nós temos que pensar na possibilidade de invasões das urnas, é para isso que esse momento, né? Houve sim uma possibilidade de se discutir o voto impresso, diante, né, você votar e o voto cair dentro de um container, pessoal. Não é votar no papel, não, tá? Porque tem fake news aí falando que era para ir votar papel. A proposta não era essa, não era isso, não, gente. A proposta era você digitar o número e cair dentro de um recipiente para depois, se você falar, pô, eu votei em fulano, não apareceu nenhum voto, como é que você vai saber? Realmente permite essa desconfiança. Mas eu quero torcer aí para que o TSE, juntamente aí com as Forças Armadas, os observadores internacionais, que fiscalizem sim as urnas eletrônicas. E se tiver realmente fraude, aí é uma outra situação. Isso vai acontecer ao longo do dia, né? Então, se uma urna der problema, tem que trocar a urna, entendeu? Então, eu acredito que a democracia brasileira está consolidada. Nós precisamos de ir a fundo nos programas de governo, comparar cada momento do Brasil, do mundo. Nós estamos vivendo em um momento pós-pandemia, que tudo subiu, uma guerra aí da Ucrânia e da Rússia, mas mesmo assim Minas e o Brasil estão com índices de geração de emprego e renda, arrecadação, confiança de novos investidores. Você vê que a transposição do Rio São Francisco foi concluída, portos, ferrovias, aeroportos, a iniciativa privada cumprindo o seu papel. E o que nós queremos é realmente que, no fim da linha, esse livre comércio traga aí resultados para a população. Então é isso, né, Rodrigo? A gente volta com real entrevista a qualquer momento. Valeu, Glazer. Um abraço pra você. O Cleitinho vai voltar aí hoje? Pois é, né? Cleitinho, nós tomamos um chá de cadeira aqui. Mas foi bom. Gente boa. A gente conseguiu trazer todos os lados. Os lados, né? E nós estamos com o Cleitinho, viu, pra senador. Viu? É isso aí. Ó, Real Entrevista vai ficando por aqui. Satine e Dai estão chegando. Pessoal, obrigado aí pelos... Estão chegando com o hashtag... Você sabe, né, meu filho? Música, notícia, promoção, na sua melhor programação. Esse programa já é Elvis. A Real FM acaba de apresentar Real Entrevista. Real FM.